Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. O meu convidado hoje é o Dr. Leopoldo Piegas. Nós vamos falar sobre infarto. O Dr. Leopoldo é cardiologista, pesquisador do HCOR. Ele é responsável pelo programa de infarto no miocárdio do HCOR e também é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Leopoldo, é um prazer recebê-lo no meu podcast. O senhor faz parte da história da cardiologia. Realmente é uma honra para mim tê-lo aqui no meu podcast, para a gente falar de um assunto que o senhor domina com muita tranquilidade. E um assunto que todo mundo quer saber, né? O infarto. O que é o infarto do miocárdio? Cristina, muito obrigado pelo seu convite. Eu diria que a honra é minha estar participando desse seu podcast, que cada vez tem mais gente assistindo, e eu espero poder contribuir para os seus espectadores, os seus ouvintes, com algumas informações sobre o infarto do miocárdio. Essa patologia, essa doença que acomete a nossa civilização, é uma das principais causas de mortalidade na população e certamente nós teremos muita coisa para conversar a respeito desse tema. Eu espero que os seus ouvintes tenham um agrado de participar disto. Que ótimo. Então, doutor, o que é o infarto? Vamos explicar para as pessoas aí o que é o infarto do miocárdio. Ok. O infarto do miocárdio nada mais é do que a obstrução súbita de uma artéria coronária. Como nós sabemos, as artérias coronárias levam a circulação ao próprio coração, são elas que mantêm a nutrição do coração. Quando uma destas artérias se oclui, fecha, nós temos um quadro de infarto do miocárdio. Esta é a maneira como se dá um infarto. Pois é, pessoal, eu trouxe aqui, esse exemplo aqui para vocês, né? Que aqui a gente tem o vaso, né, doutor? Aqui a gente Exatamente. tem o vaso livre, né? E aí, quando começa a formar a placa, vejam, a placa de colesterol, aqui de gordura, e essa placa, ela se rompe, né, doutor? Exatamente. Essa placa, ela se forma através do tempo, não é, Cristina? Sim. Nós sabemos, inclusive, que quanto mais rapidamente, quanto mais cedo na vida de uma pessoa, nós começamos a tratar eventuais fatores de risco que podem favorecer o aparecimento do infarto do miocárdio, melhor é para esta pessoa. Porque essas placas, Aqui, gente, elas não se formam de um momento para outro, de um dia para outro. Elas começam a crescer muitos anos antes. Existem experiências, existem estudos, na verdade, não são experiências do passado, que mostram de crianças que morreram, às vezes, de um acidente, tiveram alguma morte súbita, que já apresentavam em tenra idade, estamos falando aí 10 anos, 12 anos, o início de aparecimento destas placas. Realmente, assim, eu costumo dizer para os pacientes que a gente constrói a doença, né, doutor? O jeito que a gente vive, nós já fizemos alguns podcasts aqui sobre os fatores de risco, que todo mundo sabe, o diabetes, o colesterol, o cigarro, a falta de exercício, a obesidade, vários fatores aí que vão impactar e vão aumentar a chance, além da genética. Exatamente. Que a gente sabe que a genética muito precoce, ela tem um peso, né? Significativo aí, famílias que todo mundo até os 50 anos tem muito eventos, forte, né? Então, mas a forma como a gente vive vai impactar muito. Certamente, né? Vai impactar. E é interessante ressaltar que nós podemos retardar naquelas pessoas que estariam mais propensas o aparecimento desta doença apenas com o controle desses fatores de risco que você já deve ter comentado muito com as pessoas que participaram desse seu podcast. Por exemplo, o mais frequente e o mais fácil, talvez, de ser controlado é o tabagismo, né? Sim.
Só para vocês terem uma ideia, se nós conseguíssemos de um dia para o outro interromper o tabagismo, por exemplo, aqui no nosso país, ninguém mais fuma a partir de agora. Nós reduziríamos as mortes por infarto em 25%. Olha isso. Isso é um número fantástico. Fantástico. Nós temos mais de 100 mil mortes, pelo menos as últimas estatísticas dão cerca de 110 mil mortes por infarto do miocárdio anualmente. Daquelas pessoas que têm infarto, acredita-se que de cada 7, uma vem a falecer no hospital, vem a morrer ainda durante a internação do infarto. Você imagina o que nós estamos falando aqui. Se fossem 110 mil pessoas que falecem, nós teríamos 25, 30 mil mortes a menos. Isso é um número significativo. E veja que como já diminuiu o cigarro nos últimos anos. Se isso não tivesse sido diminuído, isso estaria numa proporção, né, absurda. Certamente. Mas, infelizmente, você sabe bem disso, Cristina, as mortes ainda não diminuíram como nós gostaríamos de diminuir. Verdade. No mundo inteiro, não se passa apenas aqui no nosso país. Há uma redução, os nossos tratamentos são cada vez mais eficientes na fase aguda, conseguimos salvar a gente, mas a população de pessoas que têm infarto cresce à medida que a população cresce. É verdade. Então aqui, pessoal, a gente estava mostrando aqui essa questão da placa, né? Então quando essa placa rompe, né, doutor, forma um coágulo que obstrui a luz do vaso. A gente tem, assim, 2 tipos, né, doutor Leopoldo, de infarto. Aquele que obstrui completamente a luz do vaso. Certo. E o que não que obstrui parcialmente. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu fui no hospital, fiz um eletro e não deu nada e foi embora para casa. Mas, às vezes, chega em casa, tá com dor e fala, mas eu fui lá. Mas nem sempre, né? O eletro pode alterar no infarto. Exatamente. Você acabou de mostrar o passo final do desencadeamento do infarto. Essa placa vem crescendo a partir dos anos. E o infarto não costuma, pode acontecer, mas não costuma ser por uma obstrução crônica, por uma obstrução lenta. Num determinado momento, a placa se rompe. Existem fatores que levam a um estresse da parede vascular e, como você disse, se rompe a placa, libera na corrente circulatória, ali naquela região, substâncias que não deveriam estar fora do vaso, né? E há a formação de um coágulo. E esse coágulo, a formação do coágulo, é que impede a circulação. Esse é o mecanismo mais frequente. Por isso que nós devemos atender muito rapidamente, porque nós temos hoje possibilidade de desobstruir esse vaso e restabelecer, pelo menos parcialmente, se não totalmente, a circulação naquela artéria coronária. Pois é, pessoal, porque quando você tem esse infarto que obstrui completamente a luz do vaso, você chega no pronto-socorro com dor no peito e o eletro já mostra para nós médicos que você está tendo um infarto. Então, a gente costuma dizer que tempo é músculo, né, doutor? Exatamente. Se você agir lá rápido, o músculo não vai sofrer, ele vai se recuperar e futuramente alguém vai olhar o seu exame e nem vai achar que você infartou, né? Então, o paciente chega e ele vai direto para a sala de cateterismo para abrir a artéria. Esse é o infarto que a gente, sempre o paciente pergunta assim, mas o eletro deu alterado, a gente não faz enzima, né, doutor? A gente não faz nada. Exatamente. A gente corre para a hemodinâmica, vira aquela confusão no pronto-socorro, o protocolo do HCOR, né, que o senhor coordena lá, até 10 minutos que o paciente chegou na emergência com dor no peito, o eletro tem que ser feito. Exatamente. Né? Hoje nós conseguimos desobstruir uma artéria lá no Hospital do Coração, levando cerca de 40 minutos da chegada no hospital, da chegada no pronto-socorro, até o momento em que o médico entra com o catéter, provavelmente a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, dentro da artéria coronária e desobstruir. 40 minutos. É realmente uma equipe muito bem treinada, sensacional. Mas
infelizmente, Cristina, Não é para todos, né? não é para todos. São É poucos verdade. os hospitais que dispõem desta facilidade. Aqui em São Paulo, nós temos vários hospitais, Sim, mas se nós formos colocar estes hospitais dentro do número de hospitais que atendem pronto-socorro, é muito pequeno aqueles que podem fazer esse atendimento tão rápido. Mas acho que a mensagem que tem que ficar é que, independente do hospital que você vai procurar, quanto mais rápido, quando houver a suspeita de que a pessoa possa estar tendo um infarto do miocárdio, quanto mais rápido ele chegar ao hospital, melhor será. Hoje nós sabemos e nós dispomos de muitos hospitais que não têm o cateterismo, não têm isso. esse padrão estándar de tratamento que é a desobstrução mecânica da artéria coronária, mas nós temos substâncias, os fibrinolíticos. Alguns anos atrás era o que nós dispunhamos para tratar os nossos pacientes com infarto e salvamos muita gente, Streptokinase, né? continuamos salvando, e ainda o número de doentes tratados dessa forma no país como um todo é grande. Centros pequenos, mesmo as grandes cidades na periferia, utilizam também estas substâncias. Nós começamos com a streptokinase. Nós tivemos a oportunidade de ser dos primeiros a usar isso aqui no nosso meio, mas hoje nós dispomos de medicamentos mais rápidos, mais potentes e que são administrados como uma injeção dentro da corrente circulatória. Esse medicamento, como ele disse, os fibrinolíticos, eles dissolvem o coágulo, né? Eles tentam Exatamente. degradar o coágulo para o sangue, para o fluxo restabelecer. E a gente tem alguns critérios que definem se esse fluxo foi melhorado, né? Se o paciente melhorador, se o eletro modifica as alterações, vão regredindo. Em alguns casos, quando isso não acontece, o paciente precisa ir para o cateterismo. Aí eles têm que ser Exatamente. removido para um outro hospital, né? Exatamente. Porque realmente não tem outra forma. Agora, às vezes a gente pode ter esse outro infarto, né, doutor? Que é o que não obstrui completamente a luz do vaso. Que é um infarto, vamos dizer assim, obstrução parcial, né? E aí, esse infarto é um pouco diferente do diagnóstico. Porque o senhor vai explicar melhor para os pacientes. Porque não é de cara aquela alteração no eletro. Às vezes a dor não convence muito, uma dor que às vezes parece que é, parece que não é. E doença coronária é muito traiçoeira, né, doutor Leopoldo? Exatamente. Este tipo de infarto que você está descrevendo, Cristina, é o que nós chamamos na nossa linguagem médica, né, de infarto sem supradesnivelamento do segmento ST no eletro. Enfim, são infartos em que a pessoa chega no hospital, geralmente aquela dor não é tão intensa assim. Muitas vezes são pessoas de mais idade que reagem um pouco diferente à dor, alguns são diabéticos, idosos, e são casos frequentes, eles são até mais frequentes nos hospitais do que aquele infarto que todos, até o leigo é Clássico, né? capaz de diagnosticar, o clássico, uma dor forte, precordial na zona do peito, com mal-estar, com sudorese. Esse é um pouco mais insidioso, mas ele é muito grave também. Sim. E também precisa de um tratamento, talvez não tão rápido quanto esse, mas que seja feito dentro das primeiras 24 horas. Como o cateterismo é um exame que os hospitais dispõem, mas as salas não estão constantemente livres para isso, nós temos um pouco mais de tempo para tratar esses doentes. Também o cateterismo, a desobstrução mecânica, é importante para esse tipo de infarto. Lá no nosso hospital, de cada 5 infartos que chegam, eu diria que 3 deles são desse tipo, vamos chamar assim, mais insidioso, mas que é muito grave também. Os 2 são muito graves,
a médio prazo a mortalidade é alta se não forem bem tratados. Porque esses pacientes, eles têm uma dor, mas às vezes tem falta de ar, um mal-estar inespecífico, principalmente idosos, né, Exatamente. doutor? Pessoas assim, acha que não é nada, que é alguma coisa que comeu, que não caiu bem. Ah, eu ando meio cansada, hoje fiquei mais cansada que o habitual. Então é o que a gente fala de equivalente isquêmico. Uhum, Não é uma dor exatamente. típica, mas é um sintoma que pode ser um infarto. Mas aí o eletro não altera ou altera de uma forma muito inespecífica, uma alteração que pode ser N motivos, e a enzima cardíaca vai nos ajudar nessa análise, né? Porque ela começa a alterar, depois ela sobe mais. Por que isso? Porque o músculo sofre e a enzima é liberada na corrente sanguínea. E aí a gente consegue detectar esse infarto um pouco mais tarde, né, doutora? Assim, às vezes o paciente vai e essa troponina também ela fica alta um tempo. Às vezes o paciente sentiu a dor alguns dias, né? E essa troponina também, ela pode já vir começando a subir, né? Como a doutora Cristina está explicando, o diagnóstico do infarto, de uma maneira geral, é feita pelo quadro clínico, pela alteração do eletrocardiograma e pelo resultado enzimático dessas enzimas, as troponinas, que o coração lesado libera isso na circulação, e nós podemos, através do laboratório, fazer um diagnóstico vendo a elevação dessas enzimas. Mas aí tem um problema. Como vocês podem estar observando, isso demora tempo. Um laboratório, por mais rápido que seja, ele costuma dar essas enzimas, o resultado em 1 hora. Muitas vezes o médico fica em dúvida e pede uma segunda na segunda hora, então já perdemos aí 2 horas. O eletrocardiograma, ele é importante, é uma ferramenta muito importante, mas também às vezes há dúvidas. Recentemente nós tivemos um caso em que os médicos inicialmente ficaram em dúvida a respeito se era um infarto ou não. Aí vem uma coisa que vai muito também da experiência. Sim. E eu costumo dizer muito para o pessoal que está em treinamento. Não hesite em solicitar aqui no Hospital do Coração esse exame, o cateterismo, e levar o paciente com suspeita, mesmo que você não tenha ainda confirmado o diagnóstico, o exame se impõe. Sim. Porque é muito duro perder um paciente porque se esperou, não havia diagnóstico, vamos aguardar, vamos ver o exame e o médico perdeu tempo. Não. Havendo, claro, algumas indicações, esse paciente deve ser levado para o cateterismo. É preferível que o médico que executou o procedimento nos diga: olha, a lesão é pequena, não só tinha tomar nada, remédio. com remédio, mas do que ver uma pessoa vir a falecer porque o tempo foi muito prolongado. Volto a repetir essas palavras que a Cristina acabou de nos dizer: tempo é músculo. Quanto mais tempo nós deixamos passar, maior é a quantidade de músculo que morre em definitivo, sem condições de recuperar e com efeitos, mesmo que não leve a óbito, com defeitos, com problemas que trarão uma vida desconfortável para aquele paciente. E uma coisa importante também, para as pessoas saberem, quando o paciente chega no pronto-socorro, né, doutor, a gente faz uma estratificação de risco. Certo. Então, porque se a gente for segurar no hospital todo mundo que potencialmente tem pode ter um infarto, não tem condições. Então, a gente pega os pacientes de baixo risco, se eles fizeram a enzima, não deu nada, se fez o eletro e é um paciente de 45 anos, que às vezes tem um fator de risco, mas não tem diabetes, um paciente mais jovem, esse paciente tem que ter noção de que ele vai sair do hospital, mas ele tem que procurar um cardiologista para investigar esses sintomas. Se é um paciente de um risco médio ou alto risco, muitas vezes ele vai ter que ficar internado, porque
ele não configurou um infarto, mas aquilo ali tá com cara e com tudo de ser uma angina instável, né? Que a gente fala que é um quadro assim, se você não resolver e não descobrir, vai infartar. Né? Assim, você vai ficar muito atento. Então, os médicos também fazem isso, porque muitas vezes as pessoas acham, mas liberou. Mas a gente também tem toda essa logística, né, doutor? Certamente tem essa logística e você levantou um ponto que eu acho muito importante de se discutir aqui. É o problema da idade. No passado, o infarto geralmente acometia mais as pessoas mais idosas, os que tinham mais de 65 anos. Eram as pessoas que nós víamos com mais frequência no serviço de emergência, no pronto-socorro. Hoje, esse perfil, infelizmente, está Caindo a reduzindo, população. está caindo. Nós estamos vendo pessoas mais jovens. E aí vem o problema do mau controle desses fatores de risco, que você já deve ter discutido aqui em outras ocasiões. Quer dizer, nós estamos tendo ainda muita gente fumando, mais jovem. Aliás, os mais jovens fumam mais. Usando anabolizante. Uso de anabolizantes, de drogas ilícitas, a obesidade é outro problema, a falta de exercício. Sim. Embora a gente viva hoje uma época em que se acredita que um grande número de pessoas está fazendo exercício, não é verdade. É uma bolha. Exercício é uma bolha, são exercícios de final de semana, de domingo, de sábado. A maioria das vezes as pessoas não se preocupam com o exercício, estão estressadas, o seu trabalho, o estudo, e não dedicam tempo para isso. Isso vai reduzindo. Nós estamos vendo essas pessoas chegarem no pronto-socorro com infarto. E aí vem um outro problema também muito importante. No idoso, a doença vai se instalando mais lentamente, né, Cristina? Sim. Essas placas vão crescendo lentamente, a pessoa começa a ter angina, vai muitas vezes para o tratamento médico, etc. A placa vai crescendo, enfim, existem sinais de que vão aparecendo e isso alerta o organismo, que começa a formar aquilo que nós chamamos de circulação colateral. Sim. Nós temos 3 vasos importantes no coração. Um é o afetado, é o que nós chamamos de a artéria responsável pelo infarto. Os outros 2 costumam ou podem mandar auxílio, circulação de auxílio. Não imediato, é uma circulação que se forma a partir dos anos, é a circulação colateral. Então, esse idoso, muitas vezes, tem um infarto menos grave. O jovem não teve tempo para isso. Não deu tempo. É muito rápido, a perda é grande, é súbita, e se não for feito o tratamento imediato, as consequências poderão ser graves. E muitas vezes, né, quando a gente fala da questão do exercício, que o exercício faz bem, mas às vezes a pessoa não está adaptada a fazer uma atividade física, aí resolve jogar bola 2 horas, né? E nunca joga. Aí uma vez por mês vai jogar bola. Aí se mata no campo. Às vezes tem uma plaquinha e esse estresse do exercício que ele não está acostumado é um gatilho para instabilizar a placa, romper e acontecer isso aqui que vocês viram, né? Obstruir completamente aqui, porque a placa rompeu e formou coágulo. Então, a gente também tem essa questão do infarto por desbalanço, né, doutor? Assim, você põe o seu corpo numa situação de estresse e aquilo ali tem um desbalanço e, às vezes, é o gatilho para que a pessoa tenha um infarto. E, às vezes, ela tinha uma placa de 30%. Exatamente. Né? Aliás, as menores placas parece que são as que mais rompem com facilidade. Por isso que a gente sempre recomenda as avaliações, não é, pré-exercícios, principalmente depois, eu diria, dos 40 anos de idade. Não acho aconselhável a pessoa praticar um exercício muitas vezes forte, sem ter uma avaliação prévia à liberação de um cardiologista, né?
Inclusive, existem outras, não são só, o infarto não vem apenas desta doença. Você mesmo falou no início dos problemas congênitos, nós temos infartos por alterações da circulação Isso. coronária, e nós temos doenças que não causam um infarto, na verdade, mas são doenças estruturais do músculo que devem ser diagnosticadas e podem ser diagnosticadas através de exames com um especialista, né? Por isso que é sempre interessante, eu acho que é uma conduta que deve ser seguida depois de uma certa idade, a pessoa fazer uma avaliação, um check-up cardiovascular, né? Porque essa questão que o senhor falou das placas, né? Você pega um paciente, por exemplo, de 70 anos, se ele tiver uma plaquinha na carótida, né, calcificada, aquilo ali veio com o tempo, aquela placa calcificada, ela tá ali bem presa no vaso, Certamente. geralmente menos processo inflamatório. E a gente tem visto hoje pessoas com 45, 50 anos que já estão com placa na carótida. Então, muitas vezes a gente fala, olha, você já tá com uma placa, você tem que colocar seu colesterol lá embaixo, porque você já tá com a doença, que a gente chama de subclínica, pessoal, ou seja, não aconteceu nada, mas a doença já tá ali, né, doutor? Então, você pega uma placa na carótida com 45 anos, não é para ter. Agora, com 75, porque o envelhecimento, ele traz a aterosclerose. Então, a forma como a gente vai abordar isso é diferente. E esses quadros hoje de síndrome metabólica, né, de obesidade, gordura no fígado, sedentarismo, aquele paciente que é magro, mas tem um volume abdominal muito grande, tudo isso acaba culminando para esses jovens aí terem doença mais cedo, né? E também a gente sabe, como o senhor falou da questão congênita, tem também o infarto nas mulheres pós-menopausa, que por questão da parede do vaso, pode ter algumas alterações na parede do vaso, sem ter obstruções importantes. Às vezes nem tem obstrução, né, doutor? Às vezes tem um espasmo do vaso, né? O vaso contrai e causa um infarto. Então, eu falo que o infarto pode acontecer de diversas maneiras. Exatamente. Você abordou um ponto importante, que é o problema do infarto na mulher, né? Sim. Embora a informação exista, a informação circule, que a mulher também pode ter um infarto, mais jovem. Antigamente esperava-se que a mulher que infartasse era aquela senhora com mais de 75 anos, beirando os 80. Não é assim. A mulher mudou o padrão de vida, né, Cristina? A mulher hoje se estressa tanto ou mais que o homem. Multitarefas, né? Ela trabalha, ela dirige grandes empresas. Cada vez nós vamos vendo mais a mulher, com toda a razão, ocupando essas posições, começando a receber essa carga de estresse, essa vida difícil, essa falta de tempo para se exercitar, fumar para relaxar um pouco, enfim. Estão tomando mais álcool, fumando mais. Tudo aquilo que a gente condena, a mulher está entrando dentro deste habitual aí. E ela se preocupa com o carcinoma, neoplasia de mama, de útero, mas não se preocupa em conhecer o seu colesterol. Isso é sabido, a maioria das mulheres não sabe os seus níveis de colesterol. Os homens já têm na ponta da língua, as mulheres não. Eu diria que no passado, por culpa dos médicos, dos próprios cardiologistas, nossos colegas, não se preocupavam com o homem. Até que todos nós aprendemos que a mulher está tão sujeita, ou até vezes mais. Existem estatísticas nos Estados Unidos, aqui, começam a aparecer aqui no Brasil, que a mulher é menos tratada do que o homem. Você sabe bem disso. Infelizmente. Quer dizer, uma mulher vai ao médico, mesmo o médico treinado, diz, doutor, eu tive uma dor no peito aqui,
eu fiquei cansado, o exercício que eu faço agora me cansou mais, etc. Talvez ele não pense como primeira possibilidade um problema coronário. E isso existe, e isso retarda o tratamento. Hã? Mesmo no atendimento do infarto agudo na mulher, ela tem pouca dor, ela não tem, é mais como você já falou aqui sobre um cansaço, né? Uns sintomas atípicos, Os né? Que, sintomas na verdade, atípicos. eles estão pensando em mudar isso, né, doutor? Porque não é tão é atípico, mas é muito frequente, É, claro. né? Então, assim, acaba sendo um pouco menosprezado nesse sentido. Mas o que é importante a gente frisar aqui é, mesmo que você vá ao pronto-socorro por uma dor e não foi diagnosticado um infarto, você precisa investigar isso de forma ambulatorial. Marcar um Certamente. cardiologista, fazer outros exames. Porque é tão interessante isso. Uma vez eu tava ainda lá no INCOR na época, faz muito tempo. E eu estava de plantão num outro hospital, eu fazia especialização lá no INCOR. E eu peguei o plantão com um paciente que estava lá colhendo a segunda enzima, já tinha feito 2 eletros e não tinha nada. A segunda enzima veio normal e ele devia ter uns 45 anos. Aí eu sempre frisei assim no pronto-socorro, olha, se você chegar em casa, se você tiver dor de novo, ou você está tomando antibiótico depois de 2 dias, deu febre, você tem que voltar. Claro. Essas coisas. Porque às vezes o paciente pensa assim, não, fui lá, ele falou que não é nada, aí ele não volta. Aí ele tinha um histórico familiar, mas ele não tinha nenhuma, assim, ele mesmo não tinha nada. 45 anos, uma dor atípica, assim, não era uma dor. Doutor, ele foi embora. Passou 2 horas, ele voltou infartando mesmo. Então, ele chegou em casa e infartou lá. Ele voltou pálido, com branco, assim, com aquela dor, assim, que o paciente fala, parece que tem alguém pisando no meu peito, né? Aquela coisa assim, que o paciente fala, nunca mais esqueço essa dor. E ele infartou em casa. Então, se de repente eu não tivesse falado para ele, olha, se a dor voltar, né? Por quê? Porque às vezes o paciente fala, não, eu fui lá, falou que não é nada, já fez os exames, e negligencia isso, uma hora isso vai vir à tona. Certamente. Né? Então, acho que a gente precisa mostrar, assim, que o infarto tem muitas caras, né, doutor? Tem infarto que a artéria solta um pedacinho, assim, da parede, né? Que é dissecção da coronária, que não é uma coisa comum, mas existe. E pode ser uma pessoa jovem, que não tem nada, e é de repente, né? Você está nos dizendo, em outras palavras, que o diagnóstico não é para ser feito na emergência. O diagnóstico deve ser pensado antes, durante a nossa vida, quer dizer, temos que controlar os fatores de risco para não nos colocarmos em situações de emergência, onde os minutos são fundamentais. Quer dizer, a história, a nossa história, a história da doença cardiovascular deve ser diagnosticada, deve ser vista antes desses momentos. Exatamente. Antes desses momentos. Para isso só é possível fazendo um acompanhamento depois de uma certa idade. Não quer dizer que tenhamos que sair correndo com um jovem de 20, 22 anos para fazer todos os exames cardiológicos. Mas um bom senso, né? O bom senso mostra que a gente tem que prevenir isso, tem que ficar focado nisso, tem que combater os fatores de risco, tem que ter uma alimentação regrada, tem que combater a obesidade, tem que fazer os exercícios. Esse é o fundamental. Eu costumo dizer que se nós conseguíssemos controlar o tabagismo, a obesidade e o exercício, 3 coisas simples que nós temos, que não custam dinheiro, nós acrescentaríamos muitos anos de vida para todos nós. Eu costumo falar assim, que o paciente normal quem infarta são pessoas normais igual a outras. Muitas vezes o paciente pensa que alguém que infarta é uma pessoa assim, muito exótica, muito diferente. Não, é o cara que está ali do seu lado, trabalhando, na empresa. E às vezes o paciente vem nos procurar porque o rapaz da empresa, o vizinho, né, de cadeira, infartou, o outro morreu subitamente, né? Então, são pessoas normais, que têm fatores de risco, que têm estresse, que têm uma genética.
E eu sempre falo, a gente não pode negligenciar, o nosso corpo fala por nós, né, doutor? A gente sabe quando tem algo errado. Fala, gente, Exatamente. eu não sei. Assim, tem alguma coisa errada, doutor. O meu cansaço está desproporcional, uma falta de ar para umas coisas que eu não tinha. Então, assim, a gente tem que escutar o paciente, né? Uhum. Porque isso vem se perdendo com o tempo também, né? Assim, muitas vezes, naquela correria de pronto-socorro ou nos consultórios. Então, o paciente fala com a gente, se a gente conta como é que é a dor, né, doutor? Se ele contar como é que é a dor, a hora que ela aconteceu, você já fica, epa, né? A gente tem que dar E de aí existe, detetive, né, doutor? Cristina, uma palavra ah, de cuidado para os nossos próprios colegas. Nós estamos entrando agora numa época maravilhosa que está nos colocando ferramentas fantásticas nas mãos, Sim, que é a inteligência artificial. Qualquer celular, qualquer computador, e eu vejo muita gente, mesmo dentro da área médica, achando que a inteligência artificial vai facilitar, vai reduzir, vai diminuir, vai ajudar, mas não vai não substituir vai, o médico, não não vai. vai substituir a sua expertise. Também acho. Hã? Quer dizer, temos que ter muito cuidado com isto aí, porque eu nunca vi um desenvolvimento dentro da área médica, tanta informação chegando tão rápido quanto a inteligência artificial. Eu confesso, eu mesmo, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra da diretora da Faculdade de Medicina, uma colega nossa, muito inteligente, muito capaz, nos fez uma palestra lá no Hospital do Coração. Perdão, não foi no Hospital do Coração, foi em outro local, na academia. Sobre inteligência artificial medicina. 2 anos. Olha, Tudo que ela falou hoje está ultrapassado. olha aí. Olha a rapidez disso aí. É. Foi o conhecimento para aquele momento de 2 anos atrás. Estamos falando 2023. Essa informação está chegando com muita rapidez. Está ajudando muita coisa. Mas o médico, a expertise, a experiência dele, o atendimento, a maneira como ele fala, a maneira como ele escuta, não tem um aparelho que vá nos dizer, olha, esta voz aqui é de uma pessoa que vai ter um infarto. Não é isso. Embora eu já vi essa semana, eu tive conhecimento de algo que você fala, diz umas palavras, não sei o quê, e o equipamento analisa e diz não diz se você vai ter, mas diz a possibilidade de você vir, estatística de ter um problema. Nada disso. Isso ajuda, mas não é aí o caminho final. Bom, doutor, a gente está finalizando aqui nosso tempo. Eu acho que abordamos bem aí essa questão do infarto, que obstrui 100%, que obstrui parcial, o que acontece no vaso, né? Como acontece o infarto. O senhor acha que tem alguma outra coisa importante que o senhor gostaria de mencionar? Não, eu acho que tudo que foi importante nós mencionamos aqui nessa conversa. É claro que se nós tivéssemos 3, 4 horas, Nossa, nós teríamos muito mais coisa aqui para falar. Mais ainda. Mas eu acho que é o suficiente, viu, Cristina? Eu acho que a prevenção é o mais importante no tratamento do infarto, a rapidez de chegada até um hospital, de procura de recursos é muito importante, e o pós-infarto, felizmente, ainda a maioria das pessoas que têm infarto tem a possibilidade de, sob tratamento, ter uma vida produtiva, digna, confortável, gostosa. Com certeza. Claro que terão que seguir determinadas coisas.
o infarto não é o final, Não. mas que nós temos que trabalhar para impedir que ele apareça. Exatamente, mas pode ser muitas vezes o recomeço, né? Que as Certamente, pessoas certamente, viram a muda chave. muito. Ontem mesmo, um paciente meu fez uma prova de 21 quilômetros e ele infartado, e ele vinha todo assim, meio deprê, sabe? E aí depois ele começou a fazer mais exercício, começou, agora nem toma mais antidepressivo. Os parâmetros pelo exame da esteira com a máscara, lá, o cardiopulmonar melhoraram, e ele fez uma prova maravilhosa, e hoje ele realmente, assim, foi o começo, foi um recomeço, né? Então a gente tem que estimular os pacientes a buscar o exercício, porque não é porque infartou, não é que fez um transplante que não vai poder ter uma vida de esporte, de exercício, né, doutor? Certamente, certamente. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, é uma honra para mim recebê-lo. O senhor é uma pessoa muito importante, de muito vasto conhecimento, e nos brindar aí com o seu conhecimento é um prazer enorme para mim. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Cristina, por suas palavras carinhosas, e espero que a nossa missão aqui tenha sido cumprida por você e por mim, de transmitir as informações a respeito do infarto para o seu podcast. Muito obrigado, eu fiquei muito honrado. Honrado fui eu que fiquei por estar aqui com você. Que bom. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui, até o próximo podcast.